Bom dia, vamos iniciar a sessão de julgamento de quarta-feira, 5 de agosto, período da manhã. Vamos iniciar com o processo que saiu por vista de mesa, é o item 9 da pauta da doutora Andréia. Só lembrando, André, o que era mesmo? Essa era aquela da... que a DRJ, né? Fez um... essa é aquela questão da DRJ, que o contribuinte não declarou algumas coisas na DTR dele, e depois pediu para que fosse verificada, né, e foi pela DRJ, e referente à reserva legal, mais BTN e a questão do ADA. Sim, aí saiu por vista de mesa, porque ele era um pouco diferente dos outros dois. E qual que era o encaminhamento que você deu? Eu julguei procedente, dei parcial provimento para corrigir o VTN. Ah, tá, é aquele que a gente não estava aceitando por causa do laudo. Ok. E tinha mais de um laudo. Uhum. Cleberson. Em relação a essa mesma contribuinte recorrente, nós estamos julgando 3 processos, né? Uhum. Os 2 primeiros já com resultado, item 7, 8 e agora o 9. No item 7, e todos relacionados ao mesmo imóvel. No item 7 e item 8, se recordam, e aqui também no item 9 acontece a mesma coisa. A fiscalização, ela intimou o contribuinte para comprovar o VTN declarado, pois o valor era muito baixo, muito reduzido em relação a todos os parâmetros de comparação, seja declarações, valor médio de declarações, seja os dados do CIPT, etc. E, nos 3 casos, foi apresentado um parecer, um laudo, ou seja, um documento assinado, subscrito por um profissional. E a fiscalização adotou esse documento para o VTN. Tá bem? Nos dois primeiros, o que aconteceu? Na impugnação, a contribuinte disse, adotou o laudo o laudo que eu forneci, só que houve um erro pela fiscalização, porque, na verdade, o valor que ela adotou é o valor total do imóvel que está no laudo. Então, tem que deduzir os valores das edificações e das plantações lá. A DRJ não aceitou, dizendo que deveria ter um laudo em conformidade com a ABNT. No recurso, naqueles dois, foi apresentado, então, um laudo. E aí, nessas situações, né, eu levantei o meu ponto de vista, que foi acompanhado por todos, a divergência, né, em relação à relatora, no sentido que ele estava inovando a apresentar um novo laudo com valor ainda menor, quando na impugnação ele se apegou ao primeiro laudo, e disse apenas que havia um erro na hora do valor. E aí, naqueles 2 casos, item 7 e 8, nós decidimos que realmente a fiscalização, já que adotou o laudo, mal ou bem, ela tem que se ater aos valores daquele laudo, o primeiro. E daí nós retiramos as edificações, benfeitorias e plantações e reduzimos o valor da terra nua, mas baseado no primeiro laudo. Tá bem? Só para conceituar, para contextualizar. Aí agora, nesse aqui, nós temos novamente um laudo apresentado à fiscalização que foi baseado o VTN. Na impugnação, se apresentou uma retificação, uma espécie de retificação daquele primeiro laudo, ou seja, diferente do que
dos dois primeiros, 7 e 8. Uma espécie de retificação, um segundo laudo, mas pelo mesmo profissional. Sobre que fundamento? Dizendo que aquele primeiro laudo, ele foi feito no ano de 2008 e o profissional teria levado em conta os valores de 2008, enquanto o fato gerador aqui é 2005. E aí ele refez com novos valores e reduziu um percentual considerável o VTN. A DRJ não aceitou, porque ela diz que esse segundo laudo, ele tem deficiências, inclusive uma parte das terras no segundo laudo, ela está avaliada como sem valor, é zero, parece que 70 e poucos hectares, porque não teria nenhum valor comercial. E entre outros aspectos. Foi apresentado o recurso nesse processo do item 9 e posteriormente, não no recurso, mas posteriormente um novo laudo. E esse outro laudo agora é com valor menor. E a doutora Andréia está acatando os valores desse outro laudo. Então, nesse cenário, no item 9, eu vou divergir da doutora Andréia para negar provimento. Por quê? Em primeiro lugar, eu considero que esse laudo, como já disse, não é uma questão de matéria de fato. Ele deveria se apresentar no momento oportuno. E o contribuinte, ele, com esses novos laudos, ele quer inovar, sempre inovando. Inovando porque a cada laudo, dependendo da metodologia, eu posso encontrar valores diferentes. Né? Eu tenho que justificar, bom, esse laudo aqui não é bom, por quê? Mas eu apresentei o laudo. Então, aqui também, eu não estou aceitando esse último laudo, entendo que havia preclusão. E em relação à argumentação para aceitar o segundo laudo, eu também não vou aceitar o segundo laudo, porque o primeiro laudo, mal ou bem, ele foi entregue para a fiscalização, para que a fiscalização utilizasse. Então, para eu desconsiderar esse ato administrativo, eu preciso ter um laudo em conformidade. Tem que ter um laudo que mostre realmente que aquele valor, ele não é um valor compatível, o primeiro valor fornecido pelo contribuinte. E se vocês observarem o segundo laudo, ele tem várias deficiências. Duas delas, a primeira eu já falei, uma parte do imóvel tem o valor da terra nua por hectare está avaliado como zero. Segunda deficiência grave, ele diz que o valor por hectare é um determinado valor, R$1.000, R$500, dependendo da classe da terra, mas não tem fonte. Ele surge do nada. Surge do nada. Então, ali eu posso colocar qualquer valor. Então, eu entendo que esse segundo laudo, embora o primeiro ele tenha também algumas deficiências, mas a fiscalização aceitou. E assim foi feito o lançamento. Para desconstituir esse lançamento, eu entendo que teria que ter um laudo condizente, para mostrar quanto aquele valor realmente é acima do valor de mercado na data do fato gerador, e não simplesmente eu reduzir os valores das classes de terra, e para algum eu reduzo a zero. Vocês podem observar no laudo, eu não me recordo agora se alguém está com ele aberto, mas eu posso localizar a página aqui, para facilitar. E simplesmente, então, eu reduzo meu valor da terra nua e vou reduzindo. O segundo reduz o valor do primeiro, o terceiro reduz o valor do segundo, e se eu tiver um quarto, possivelmente vai reduzir o valor do terceiro. Vendo o histórico aqui. E, para mim aqui, doutora Andréia, olhando os valores do CIFT, olhando os valores declarados, valor médio declarado pelos contribuintes naquele município, olhando
o próprio valor médio de referência do Instituto de Tecnologia, Instituto de Tecnologia de Minas Gerais, o IPT, eu não sei se é tecnologia, não sei se a doutora, se a presidente se recorda como é que é o nome? Não. Mas eu vou aqui só para... Mas eu fui no site, já acho aqui. O IPT, né? Ele faz uma média também das terras no estado de Minas Gerais, com base até naquela publicação anual daquela revista Agroanual, se eu não estou enganado, o IPT de Minas Gerais, né? Sistema FAE-MG. A gente pode ir no site, nós vemos lá que aqui é uma terra que tem uma destinação mais para pecuária. O valor médio no Minas Gerais é bem superior ao laudo. É bem superior a esses laudos agora, o segundo, o terceiro, né? Então, há realmente indícios aqui que os valores estão sendo apresentados para tentar para desconstituir o primeiro laudo de uma forma subavaliada. Mas voltando só para dizer qual que é a página do segundo laudo, que foi analisado pela DRJ, estou chegando aqui, página 101. Página 101 a 104. Tá? Então, observe, por exemplo, ele classifica lá terra sem valor fiscal. Então, 87 hectares não tem valor fiscal. Como assim? Eu tenho uma terra que não tem valor de venda? O valor de mercado é zero? Não me parece razoável. Né? E os valores também, eles são... não tem a fonte, a memória para dizer por que a terra de cultura de a primeira categoria, ela é R$ 1.000 o hectare. Baseado em que isso? Como chegou esse 1.000? É um valor que eu poderia colocar 1.000, poderia colocar 1.200, poderia colocar 800, do jeito que está aqui nesse laudo. Por isso que até o engenheiro chama de parecer técnico, né? É uma percepção, talvez, dele, né? Bom, por todos esses motivos, eu tentei fazer um histórico apanhado geral, apenas para fazer uma justificativa do contexto dos três processos, para que nós tivéssemos também uma decisão, de certa forma, homogênea para os três. Tá? E, no caso, por que é negar provimento? Nos outros dois anteriores, houve essa readequação, né? uma redução do valor do VTN, porque nesse terceiro, o auditor fiscal ele já considera só o valor da terra nua realmente do primeiro laudo, do primeiro parecer. Ele exclui o que seria benfeitorias, edificações e plantações, eventualmente, né? Ele exclui. Tá? Então, foi desse modo. Esse é o meu voto, então, presidente, para divergir da relatora, tentando manter aqui uma coerência entre os três processos, com uma certeza de que há uma subavaliação aqui, que para mim é muito claro, uma subavaliação, em relação a todos os parâmetros de comparação, e que os laudos, todos eles, inclusive os laudos que eu desconsidero, que a doutora André aceitou, que são os últimos, eles também têm questionamentos. Por exemplo, se olharmos esse laudo aqui, que foi apresentado depois do recurso, há um critério discutível, que é essa deflação, ou seja, eu calculo, eu tenho uma venda em 2009 e eu levo esse valor para 2004 com base na inflação média, na valorização média das terras, mas já é uma valorização média dentro do estado de Minas Gerais, ou seja, o que me garante que a valorização foi realmente daquela região e não foi a média representa aquela região, ou aquela região está com uma valorização menor ou maior. É algo assim já que vamos indo para o caminho do arbitramento.
E um outro ponto que também me chamou a atenção, a amostra que ele utiliza para calcular 2005, ele utiliza vendas de 2004, venda em 2010, aí ele leva isso tudo para 2005, né? Mas ele utiliza sempre imóveis, a maioria deles, ou quase todos os 6, se eu não me engano, 6 ou 7, quase a totalidade deles são imóveis pequenos. E aqui nós estamos tratando um imóvel grande e principalmente com uma grande área de pastagem. Então, essa comparação, essa equivalência entre os imóveis para fins de homogeneização, eu sou bastante crítico se realmente eu vou chegar a um valor de comparação aí, considerando essas características dos imóveis que ele toma como parâmetro. E não é que o imóvel ele tem 1.300 hectares, não é um imóvel de 1.300 hectares com 1.000 hectares de matas, por exemplo, ou alguma terra com menos valor comercial devido a que não seria destinado à agricultura nem à pecuária. A maior parte aqui, ela tem valor comercial. No meu modo de ver aqui sobre a situação. Ok. Isso. Obrigada, ótimo. Matheus. Com a divergência. Pinheiro. Acompanho a divergência. Voto Raiz. com a divergência. Uma divergência. Acompanho a Eu divergência. também. Então, acordo os membros, por maioria de votos, negar provimento. Vencida a relatora, que retificava o VTN para 434.808. Cleberson já fica no conjunto, tá? Processo julgado, dia 5/8, designado de voto vencedor, então, Cleberson. Então, item 9 encerrado, vamos para a pauta de hoje. Item 70 de relatoria da Andréia. Só um instante que eu estou abrindo. Item 70, Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2014. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foram apuradas as seguintes infrações relativas a rendimentos recebidos acumuladamente. Número de meses indevidamente declarados, e por não ter apresentado a planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença, com a comprovação do número de meses declarados, ocasionou a redução de 120 meses para um mês, compensação indevida referente ao imposto de renda retido na fonte, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de processo judicial, glosados por não ter sido apresentado o DARF do seu recolhimento. O processo foi encaminhado para a DRJ, para julgamento, através do acordo X, julgou no sentido de negar provimento à impugnação apresentada. O contribuinte já prestou recurso voluntário. Posteriormente, foi emitido um despacho de saneamento, determinando a devolução dos autos à unidade da Receita Federal de origem para proceder à juntada das demais peças do recurso. Através da intimação, o contribuinte foi intimado para, no prazo de 30 dias, comparecer ao setor de arrecadação, a fim de apresentar a petição completa do recurso voluntário, que foi apresentada. E no recurso voluntário, ele diz o seguinte: preliminarmente, alega o contrário do que se afere no voto vencedor da DRJ, os elementos de prova estavam inseridos no pleito. Diz que apenas os cálculos do FGTS estavam em discordância, uma vez que seria isento, mas como foi tributado, solicita que seja considerado, já que o erro não foi seu, e sim do perito contador, que os incluiu no cálculo e o juiz que o acatou. Afirma que, recebido
através de alvará, ter recebido através de alvará o valor como parte de uma ação judicial trabalhista e que também, através de outra alvará judicial, foi notificado que a importância X referente ao imposto de renda retido na fonte seria descontado de seu pagamento. Informa que esse processo pleiteava diferença salarial e seus reflexos para o período de 1/7 de 82 a 13/12 de 2002, o que equivale a 120 meses, e que, ao fazer seu imposto de renda, em 2015, utilizou-se do campo RRA da DIRPF para lançar os valores recebidos e retidos conforme permite a legislação. Aduz que, mais de uma vez, anexou os documentos comprobatórios, a documentação comprobatória, e que não anexou o DAF de pagamento do imposto de renda retido na fonte devido a empresa não lhe ter fornecido cópia deste documento e nem o anexou aos autos do processo trabalhista. Finaliza seu recurso voluntário, dizendo que não pode ser penalizado por não apresentar a DAF, uma vez que está de posse de um alvará judicial comprovando a retenção. Então, eu falo aqui da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, cito a Lei 7.713, artigo 12A e parágrafos, e explico. A partir do ano calendário de 2010, os rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física são tributados exclusivamente na fonte no período do mês do recebimento. Quanto ao imposto de renda retido na fonte respectivo, cabe observar que ele deve ser calculado de conformidade com o acima produzido no parágrafo 1º do artigo 12A, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pagos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. Conforme se verifica dos autos, o contribuinte informou em sua DIRPF os rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$ 204.909,36, relativos a 120 meses, imposto de renda retido na fonte de R$ 57.177,20. Com efeito, no voto condutor do julgado, a DRJ afirma que o contribuinte não apresentou petição inicial, nem a sentença judicial que determinou o pagamento dos valores no intuito de demonstrar a natureza da verba e a que se referiam, e quanto às planilhas de cálculos, entendeu que não são suficientes para comprovar os meses. Afirma que não se pode inferir que, ao utilizar uma ação em 2004, o interessado pleiteie verbas desde 1982, sendo, portanto, necessária a apresentação de petição inicial dos acordos homologados, das decisões proferidas no curso do processo, e determinou o pagamento no intuito de ser determinada a limitação da lide abrangida. Ocorre que a acusação fiscal, enquanto se limitada, da forma estabelecida na complementação da descrição dos fatos, em que esclarece que o número de meses declarado foi glosado por não ter o contribuinte apresentado planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a comprovação do número de meses declarado. O contribuinte ele traz aos autos o despacho de folhas 23, o qual indica a homologação dos cálculos de folha 688/703 dos autos judiciais, essas folhas são dos autos judiciais, juntando, para tanto, referidas folhas da ação judicial, que consta as folhas 24 a 36 do processo que agora a gente julga, colaciona o alvará judicial, que determina o pagamento no valor de R$ 204.909,36, e alvará judicial, que determina a Caixa Econômica Federal que proceda ao recolhimento de imposto de renda retido na fonte, além do demonstrativo de apuração do imposto de renda retido na fonte emitida pelo Tribunal do Trabalho da Primeira Região. Importante nesse ponto destacar o teor do voto vencido da Delegacia de Julgamento por referir o entendimento desta relatora. Eu cito aqui, né, com efeito de acordo com o que se verifica da documentação adunada aos autos, no que tange ao número de meses da ação judicial, o documento emitido pelo setor de cálculo da Justiça do Trabalho indica que o período do cálculo corresponde a 1/7 de 82 a 13/12 de 2002.
ou seja, 127 meses. No que se refere ao valor do FGTS questionado no recurso voluntário, em face do que estou consignado no voto vencido da decisão de piso, conforme bem colocado pelo recorrente, referido montante foi incluído no cálculo do período, do perito contador, o que foi acatado pelo juiz. Assim, diante do acervo probatório adunado aos autos, que indica o período de 127 meses relativo ao cálculo do RRA, deve ser restabelecida a glosa do número de meses declarado pelo contribuinte, 120 meses. Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o contribuinte junta aos autos o demonstrativo de apuração do imposto de renda, emitido pelo Tribunal do Trabalho da Primeira Região, e que indica o total de imposto de renda retido, recolhido, de 57.177,20. Verifica que o aparato judicial postado das folhas 38 comprova que efetivamente ocorreu a retenção do imposto de renda retido na fonte, valor de 57.177,20, informado pela Justiça do Trabalho como total do imposto de renda recolhido, que eu citei as folhas, devendo, portanto, ser restabelecida a glosa. O exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar provimento para restabelecer o número de 120 meses relativo ao RRA e restabelecer o valor de 57.177,20 a título de imposto de renda retido na fonte. 120 meses, né? Exato. É porque o que eu tinha aqui estava 47. A expressão correta é restabelecimento da glosa? Não. Acho que não. Acho que seria da... Restabelecer o número de meses. Acho que é da Não, Desculpa, o número de meses. Agora, Oi? a doutora Andréa alterou o voto, a minuta que Pois é. ela depositou, é? eu não botei aí, não? Não, eu tinha salvado já, eu não sei que dia que você fez essa alteração. 47 meses. Eu também. Mas é 120. No início do voto, ela fala que são 120. Não, 120 foi o que foi informado inicialmente. Na declaração. Depois ela falou que é 127, e aí, então, ela restabelece o 120 informado, é isso? Exato. É porque na minuta que eu tenho aqui também está 47. Mas eu não coloco... Peraí, deixa eu colocar aqui. Pode ser que você tenha colocado e a gente salvou antes. Ah, tá. O dia que eu baixei estava 47. A minha é 120. É porque o voto vencido, ele cita 47 meses. O Pois voto é, vencido da DRJ. Aí eu não sei se a Não, eu tô doutora no André da está Andréa. estabelecendo o 27, o 47 ou mais. Não, eu restabeleci os 120 meses. Não foi o 47. Porque o voto que está embasando o seu voto, que é o voto vencido da DRJ, ele está citando 47 meses. Porque o voto que eu tenho aqui, que eu peguei na pasta, é todo baseado em 47 meses. No final, até a conclusão é 47 meses. Então, pronto, deixa eu botar esse aqui. Como disse o Dr. Cleberson. Eu coloquei esse É provimento parcial? provimento parcial. Por quê? O que mais que ele pede? FGTS, né? No FGTS eu estou dando sobre esse valor, né? No caso, seria provimento total, esse aqui. São 120. Para dar provimento, eu coloquei a modificação que eu fiz, tá certo? Então, a gente reconhece, você vai reconhecer o número de 120 meses. Vou pegar o seu novo. Só que não tem, a única coisa que não tem aqui nesse novo, que eu acabei de tirar, eu destaquei aqui, importante nesse ponto, destacar o teor do voto vencido da delegacia de julgamento, eu faço só citar. Porque no voto da delegacia de julgamento, tem aqui essa afirmação da questão do FGTS e tudo, e o contribuinte ele se insurge no recurso voluntário dele. E eu acato que está no recurso voluntário dele. Isso aqui é só para demonstrar
o que ele está se insurgindo. No restante aqui, o voto vencedor, eu acato a questão aqui dos outros. De imposto redutivo na fonte. Aqui está me parecendo, doutor André, que a conclusão e o fundamento do seu voto, ele indica 47 meses. O contribuinte, ele pede no recurso 120 meses. Você viu o voto novo que eu coloquei agora? Que é esse que eu acabei de ler? Não, eu estou com o anterior aqui. Então, teve alteração aqui no final. Eu vou ter que ler aqui, doutor André, novamente, porque, assim, fui pego de surpresa nessa situação. Eu também. Eu coloquei ontem à noite. Ah, pois é, mas eles têm que avisar a gente, porque o dia que eu baixei, eu baixei o outro. Ele estava segunda-feira, seus votos. Pois é, mas esse aqui eu modifiquei. Não há problema de modificar. É só avisar. É só avisar, porque na hora que faz a leitura, eu estou ao mesmo tempo acompanhando a leitura, mas também estou fazendo uma confrontação, né? Uhum. Aí, realmente... Já está aí na pasta T? Tá, sim. Com ele aberto, não consegui copiar. Uhum. De 120 meses. É provimento. É provimento. Ele juntou os processos, você viu que são 120 meses mesmo, e recolhimento de imposto de renda retido na fonte, certo? Uhum. Exato. Cleberson, para mim eu já olhei. Vou Não, olhar? Não, eu agora entendi o voto atual da doutora Andréia, né? Uhum. Eu estou agora só confrontando aqui. Surgiu inicialmente duas dúvidas. A primeira é o ponto de vista da doutora Andréia, de que o número de meses de verbas de natureza remuneratória não são 127, não é o total. Seriam 47. Porém, como teria sido tributado tudo, inclusive a FGTS, ela estaria considerando 120 meses. Seriam 127, mas como o contribuinte declarou 120, seria 120. Certo. Correto, doutor André? É isso, correto, né? exato. Isso. E o segundo ponto que me surgiu a dúvida foi em relação à comprovação do valor retido de imposto de renda, porque pelas páginas aqui, parece que esse documento já estava nos autos. Já sim. E a DRJ não acatou.
ela não acatou, né? Então eu queria só entender por que essa visão diferente entre a sua e a DRJ. Eu ia começar a ver isso. Assim. Agora, se alguém já tem essa resposta para me ajudar. Tá. Nesse caso, ele junta, né, essa documentação. Eu achei, se me permite, interessante o destaque da DRJ, dizendo que estariam a questão das datas, verbas desde 1982. Esses pontos aqui eu não vi a senhora tratar, doutora André. Não tratei, não. Não tratei, até porque isso aí, para mim, não é importante. Assim, não faz... O que os documentos que estão lá comprovam, né? O que a acusação fiscal pediu. Doutor Pinheiro, que tem FGTS aí. Sim, seriam os tais de 30 anos, eventualmente. Isso. Mas a petição, a sentença que foi decidida... Não tem a petição, não tem a sentença, não. Tem esse despacho do juiz, que cita as folhas do que ele homologou, tem as folhas que o juiz homologou, que são os cálculos judiciários. Estão e os cálculos aí. indiciam a natureza das parcelas ali calculadas? A questão da DRJ é porque falou que o rendimento deve ser tributado exclusivamente na fonte. Mas para tributar exclusivamente na fonte, aqui é a importância do número de meses, não é exatamente isso? Não, nos dois. Para os dois. O cálculo do imposto de renda é um só. A diferença é se você leva ao ajuste ou não. Mas se é exclusivamente na fonte? Não, porque ela fala aqui, né, devem ser tributados exclusivamente na fonte, no mesmo recebimento, excetuando o caso por opção retratada prefere. Quer dizer, eu estou lendo ainda, deixa eu checar lá, peraí. Com o material juntado deu para você certificar os 120 meses? Exato, deu. E a guia, você comprovou que ela foi recolhida? Ele juntou a guia? Ele juntou esses documentos que eu cito. De IPF, alvará e retenção. Ele tem tudo que a DRJ apreciou, são os mesmos documentos que a senhora se fundamenta. São os mesmos. Ele não juntou nada depois que a senhora invocou. Se tiver juntado, é referente aos mesmos documentos. Ele não juntou nada a mais, não. Pois é, mas para poder ele ter ajuizado uma ação trabalhista e requerer alguma coisa acima de 5 anos, essas verbas anteriores só podem ser FGTS, igual já foi falado aqui hoje. Então, verbas que não têm natureza indenizatória são só, a princípio aqui, dos últimos 5 anos, que daria no máximo 60 meses.
Então, como é que eu vou dar para ele? Mas elas foram incluídas, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou fazendo um cálculo, uma observação genérica. Vou fazer uma observação genérica. Se ele ajuizou uma ação trabalhista, o máximo, na melhor das hipóteses, que ele ia rever os últimos 5 anos. Se ele está pedindo... mas aqui deu 120 meses, 120 é exatamente... Não, se daria no máximo 60. Entendi. O que tem mais de 5 anos, a única coisa que ele poderia estar requerendo com mais de 5 anos era o quê? É o FGTS. Ele poderia até estar requerendo, né? E o juiz depois deu, não sei se deu prescrição, né? Não sei. Não, sim, não importa. Que necessariamente uma ação trabalhista, qual que é o máximo de meses a que ela se refere? Qual é o quê? Em uma ação trabalhista, qual é o máximo de meses a que ela se refere? São 5 anos, né? Então no máximo 60. Como é que nós vamos dar 120 meses? Mas se não foi incluído nos cálculos? Doutor André, exatamente isso. A senhora chegou a essa conclusão que foi incluído nos cálculos com base em documento, né? Exato. Qual que é o documento? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Mas como assim foi incluído nos cálculos? Não é verbo indenizatório ou que ultrapassa 5 anos? Para o raciocínio da doutora Andréia, para ela considerar 120 meses, é que no valor oferecido à tributação na declaração da pessoa física, ela incluiu exatamente o valor que foi a base de cálculo lá na Justiça. Que tinha FGTS no meio. Segundo que aí a dona André está dizendo, embora não seria 120 meses de verbas remuneratórias, seria apenas 47, mas como a base de cálculo é uma base que envolve valores não tributáveis, indenizatórios, eu vou manter o critério correspondente, né? É porque eles tributaram, então, essa parte. Segundo o que a doutora Andréa está dizendo. Eu perguntei para ela como é que ela chegou a essa conclusão. E salvo engano, eu acho que o fundamento, eu vou abrir aqui, que o fundamento para a DRJ não considerar foi uma mudança que teve no artigo 12A, que eu acho que foi de 2015, que fala que, deixa eu ver aqui, eu estou aqui com a lei aberta, na lei, no 12A, né, em 2015, diz assim, os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto de renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento, ou crédito em separado dos demais rendimentos. Porque antes eram os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada, reforma pagos pela Previdência Social, não tinha essa parte aqui, submetidos à incidência do imposto de renda. Doutora Andréa, na mesma folha 22 que a senhora considera como prova hábil para demonstrar o recolhimento do imposto de renda na fonte, essa mesma folha 22, ela não demonstra que o cálculo foi feito somente para um período menor de meses, e a base, inclusive, não é a base, o valor total recebido? Imposto de renda na fonte, está aqui na folha 22, tem aqui o valor, né, dos 57. Isso, observe ali para o lado esquerdo, nós temos 14 de maio, temos 24 de outubro, correto? Certo. Nós temos ali o valor tributável. Veja que o valor tributável dá em torno de 100 e poucos mil, 110. Documento. Na segunda coluna está indicado o número de meses, 31 no primeiro e 13,9. Existe 14 no segundo. Aí a segunda coluna tem número de meses que não dá 47, dá algo como 45, né? Arredondando. 45. Uhum. Aí nós vamos para a terceira coluna, que vamos ter a informação que até a doutora André utilizou, né? Como para embasar seu voto, que
imposto de renda retido na fonte recolhido. Está até um destaque, parece em amarelo, né, no original, 57 mil. Então, por esse documento, eu tô visualizando que não foi feito o cálculo sobre o valor total do imposto de renda. Ou teria uma outra parte. Agora, a não ser, mas quando ele inclui na declaração de imposto de renda dele, esses 200 e tantos mil, mas nós podemos ele pode ter colocado a base integral, ou seja, o valor que ele recebeu. Mas isso não significa que foi tributado sobre tudo isso. É verdade. Né? Agora, de qualquer maneira, 57 mil é um valor muito alto. Sim. Muito alto, assim. Porque se ele recebeu 200 mil, 57 mil estaria coerente com a aplicação de uma alíquota de 27,5, né? Certo. Sobre total. Será que esse contrato foi rescindido ou ele entrou com ação trabalhista na constância do contrato de trabalho? Não sei, doutor. Porque se está na constância do contrato de trabalho, podem vir aflorando novas verbas, daí ultrapassaria até aquele cálculo de 5 anos. Elas vão se somando. Mas isso é extremamente errado. Aí você está Errado, na lei que exceção a de gente exceção. tem. E a gente não tem isso aqui nos autos. Também tem E outra, teve mais de um cálculo? Será que houve parcela em controvérsia, paga no primeiro momento, depois um segundo cálculo? Não, é porque recebeu uma parte no primeiro ano e outra parte no outro. Aí mas os valores realmente, só essa folha 22, ela deixa dúvida, porque... Só tem 100 mil aí. E o valor apurado de imposto de renda sobre essas verbas, ele utiliza até uma alíquota de 7,5%, seria R$ 2.600. E depois, logo embaixo, diz que foi recolhido 57 mil. Tá esquisito isso. Estranho. Agora, se for colocar esses 209, os 27,5% dá exatamente esse valor, né? Não, o valor que ele declarou como recebido de imposto de renda, 27,5% daria esses 57 mil e pouco de imposto de renda, né? Possivelmente, assim, um cálculo muito rápido tem grande probabilidade. Então, isso aí não significa que foi tributado tudo, porque não seria sobre esse valor total que ele recebeu? Só que a DARF está aí. Está faltando documento aqui, doutor André. Porque só por essa página 22... Não dá para saber, não. Eu tenho um valor apurado e tenho um valor recolhido, mas não dá para saber o que foi. Esse recolhido foi desse jeito que nós estamos supondo? Sobre o tudo? Foi feita uma antecipação? Ou esse recolhido... Tem mais cálculo. Veja a folha... Cadê? 24, Dr. Cleberson. 24. Tem uma numeração à mão que parece ser anterior a essa 701, que é da 22. E daí aqui vem alguns cálculos. Essa numeração à mão deve ser da ação judicial. Por isso que eu acho que isso daqui está antes. 688. E ali é 701. Teve equiparação com paradigma. Diferença salarial em razão do paradigma. Reflexos. Pode ter constância de contrato aqui, sim. Ele não apresentou a petição inicial, nada, apesar da gente ter baixado. Acho que a gente pediu, nem decisão judicial. Ele não apresentou nada do que foi pedido. Não, o que a gente pediu foi só o recurso, para que fosse completado o recurso. Foi só isso? Uhum.
porque faltava folhas. E foi por despacho, né? De saneamento. Foi despacho. Isso é aquele Foi seu por despacho. resolução. E ele apresentou a DARF? Não apressou, não. Gente, não tem condição de julgar, não. Eu preferia converter em diligência para ele juntar as peças processuais. Esses documentos estão aí, não me dá certeza de nada, não. Para poder dar alguma coisa favorável para ele, eu preciso de mais coisas. É assim, doutor André, é porque causa estranheza tributar sobre FGTS, o setor de cálculo lá da Justiça do Trabalho. Causa estranheza, porque não é algo controvertido, não é uma verba controvertida, que pode ter alguma dúvida. Nunca foi tributado, que eu me recordo. Uhum. É. Aí realmente fica aqui de saber... Nesse período, prescrição não tinha que ser alegada? Na prescrição, é FGTS. Não. Os 5 anos. Se o contribuinte, se o reclamante pede 20 anos de verbas trabalhistas e a reclamada não fala nada, o que acontecia nessa época? Na realidade, ninguém sabe, porque não tem aqui o despacho, a sentença, né? Não, aqui eu estou entendendo que ele está pedindo para trás é FGTS. Não, mas doutor Pinheiro, está muito claro aí que houve pagamento de FGTS, né? Não, sim, mas será que só? Não, e por que tributou? Remuneratória. Não dá, sem as peças judiciais não dá para poder julgar nada a favor do contribuinte aqui, não. Ali, a partir da página 26, se pode então perceber, né? Tem a discriminação, né? Certo? Tá vendo que é 82. Tá? Em 82, ele tem a integração do salário pago fora dos recibos. A partir de que página? Da página 26? 26, é. Sim. Mas só observe que na última coluna, no valor corrigido, está 0. Por quê? Tá vendo lá? 0. Uhum. Sim. Por que ele foi zerado? Olha lá, 0, 0, um tanto de 0. Bom, gente, eu sugiro uma diligência nesse aqui. Para juntar as peças. Se ele juntar e a gente conseguir formar a convicção, sim. Sem convicção, não dá para dar nada para ele, não. E esse recolhimento desse imposto está altíssimo. Eu fiz as contas, mesmo que eu aplicasse 27,5 sobre os 204 mil, dá menos do que 57 mil. 56,300. Sim, mas pode ter alguma diferença, alguma coisa assim, né? Só que pode, né? Realmente teria que ver se esse valor foi recolhido, foi descontado dele mesmo. Teria que analisar aqui se foi descontado esse valor, né? Porque, além disso. Não tem usar o pagamento? Teria que analisar aqui o que ele recebeu. Falou do imposto de renda? Às vezes está só numa planilha aqui. E é recolhido e não foi. Aqui na página folhas 25 tem aqui um valor que chega a 300 mil, né? Bruto devido ao reclamante, 296 mil. Ah, tá. 204 foi o líquido, então. Só que aí temos tem FGTS, né? Uhum. Nos 204 mil. Não recebe, né? Então, teria que analisar aqui realmente. Mas precisa da decisão judicial aqui para ver o que foi dado a ele e como é que foi determinado. E o alvará. Não, o alvará está aqui, tá não? Tá. Mas a DJ falou que ele está sem...
Sem autenticação, não era isso? Acho que é isso. Eu já esqueci, eu li lá a Tinha uma palavra. coisa a Então. ver com autenticação no voto. O alvará tá em que página? Achei. Qual a página? 36. 37. Não contém chancela eletrônica, foi isso que falou a DRJ, o alvará. Não, ele tá todo em branco, nem data. Não tá, sei lá. Ah, não, data tem. Bom, da minha parte, o que eu tenho dúvida é em relação a se foi realmente ele sofreu, se foi recolhido, se ele sofreu esse ônus, né? E o número de meses. Dos 57 mil. E em relação ao número de meses, seria para confrontar aqui com os 204, o voto vencido da DRJ, ele chegou à conclusão que seriam 47 meses. É porque descontou esse valor o período do FGTS, né? Que eu tinha antes, o meu voto era nesse sentido, acompanhando esse do voto vencido da DRJ. Mas depois eu entendi que tinha sido tributado tudo, né? Tinha sido incluído no cálculo. Pois é, isso pode dar uma distorção grande aí, né, doutora Andréia? Que se eu tenho verba, não seria 120, seria 47. Só que, por outro lado, também a base de cálculo seria menor. Correto? Uhum. Mas no momento que eu pegasse a base menor para o 47, eu posso ter um valor tributável maior do que se eu pegar uma base maior e dividir por 120. Também, pode ser. Pode acontecer isso, entendeu? Então, aí, esse fato dele colocar, ele declarar como tributável que não é, e consequentemente, aumentar o número de meses, pode ter acarretado uma distorção favorável ao contribuinte. Também pode. Concorda com a diligência, André? Concordo. Para juntar as peças processuais e os termos a juntar. Aí eu queria sugerir que há uma cópia integral, presidente. Do processo judicial. Para entender até o que foi, se realmente foi descontado esses 57 mil dele. Então, a diligência dela, né? Dela, né? Dela. Nele, Jair. Jair, então, dele. Então, a diligência seria para juntar a íntegra do processo judicial trabalhista, né? Eu acho que a DRF também pode ser instada a manifestar se acabou tendo alguma DIF em nome dele ou não. Isso foi dito no voto vencedor. Ela fala que não tem. Vencedor que não tem. Então, não deve ter, a situação não deve ter sido se alterado. Será que não mudou? Acho que não se alterou, não. E DARF? Não tinha alguma coisa sobre DARF? Mas o DAF, doutor Pinheiro, eu acho que é uma exigência um pouco mais... Assim, não, mas o DAF não está ao alcance dele, né? É rigoroso, né? Mas pode estar lá no processo. No processo, né? Isso. Mas se tivesse aqui nos autos mostrando que houve um desconto, seria para mim suficiente, né? Não precisaria ter o DAF, do recolhimento pela fonte. No alvará também é adequado, quando demonstra os valores, porque esse alvará que está aí também só fala. Não fala só fala os 204 mil, só o valor líquido, não fala nem contribuição previdenciária, não fala... Para entender o que aconteceu. Não fala imposto de renda, sim. Porque naquelas folhas 22 tem uma alíquota de 7,5, né? Eu nem sei por que 7,5, eu não sei se o doutor Pinheiro sabe por que faz o cálculo 7,5. Não me recordo. Ele apurou o valor, aplicou o número de meses e viu em qual alíquota que caía na tabela progressiva. Aquele 7,5 que ele usou lá, foi o que ele viu que caía na tabela progressiva dividido pelo número de meses.
Tá, então vai ver, para ser os 27, então teria que ter sido uma espécie de antecipação, então, para dar Não sei. 57 mil, não, é estranho, né? Mas como vamos pedir, né, Copa Integral, vamos melhor, resolve. entender melhor, é melhor. Então, é esses Adiantando. termos, né? Vamos lá, Kleberson. Então, André mudou o julgamento para a diligência. Kleberson. Acompanho. Acompanhe. 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 André? Acompanho. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. 71, Pinheiro. Abrir o microfone. Tentei-um. Joaquim de Paula. Recurso voluntário contra a decisão da 8ª turma da DRJ São Paulo II, que julgou procedente auto de infração referente ao imposto sobre a renda de pessoa física, anos calendário 2001, 2 e 3, por omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. Banestada, aquela questão lá. E multa isolada por falta de recolhimento do imposto devido a título de Carnê Leão. Ele levanta preliminar de legitimidade, sigilo bancário, decadência, origem comprovada dos depósitos não configuram renda, necessidade de exclusão de valores inferiores a 12 mil, ilegalidade da acumulação com multa isolado, daí em seguida eu transcrevo a ementa do acórdão. Nas razões recursais, vai suscitar uma questão da ilegitimidade para figurar no polo passivo, que a conta mantida no exterior não seria conjunta e os recursos seriam de seu pai, e também a conta era conjunta com a irmã. Os dois tiveram contra si lavrados autos de infração também, nos processos que eu cito, que o próprio contribuinte cita. Daí ele vai discorrer longamente sobre sigilo bancário, coloquei os argumentos, vai discorrer sobre decadência, origem comprovada dos depósitos, no entender dele haveria comprovação. Ele desenvolve vários argumentos sobre as questões de ir ao exterior, as despesas lá, eram para esses valores custariam essas despesas, seria dinheiro mantido em espécie no exterior, e assim vai. Depósitos não configuram renda e ilegalidade da presunção, ainda que por via indireta restou comprovada a origem, assim segue, vai tratar do artigo 42, necessidade de exclusão dos valores inferiores a 12 mil, sobre multa, vai discorrer sobre a ilegalidade da acumulação com multa isolada e confisco, discorre sobre provas por protesto e este é o relatório. Sobre a admissibilidade, intimado em 19/2, interposto 19/1, tempestivo, preenchidos os requisitos, toma conhecimento, legitimidade para figurar no polo passivo. Segundo o recorrente, apenas outro titular movimentaria a conta conjunta, conforme impugnação vertida em processo do cotitular de confissão do recorrente. Não foram apresentadas provas a corroborar tais alegações, não restando demonstrada a vinculação dos depósitos listados pela fiscalização a apenas um dos cotitulares, muito menos a origem, como será evidenciado em sede de mérito. De qualquer forma, ao se imputar a não comprovação da origem, o recorrente, como um dos cotitulares da conta, é parte legítima para figurar do polo passivo do lançamento, efetuada nos termos do artigo tais. Sigilo bancário. No caso concreto, a decisão da 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba determinou a quebra do sigilo bancário, transcrevo aqui um trecho. No relatório de identificação de titulares de contas da Delta, os titulares do ofício tal, consta a informação de ter sido proferida a decisão autorizando o compartilhamento, também vou transcrever. Logo, a quebra de sigilo bancário empreendida pela 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba atingiu o recorrente, tendo havido compartilhamento da documentação por força da decisão judicial, não há quebra de sigilo por parte do fisco,
quando o Poder Judiciário repassa informações pertinentes ao contribuinte. Não se aplica nessa situação o regramento, e assim eu vou desenvolvendo. Rejeita-se desta arte a preliminar. Decadência. A preliminar de decadência se pauta no pressuposto da ocorrência do fato gerador ser mensal. A argumentação, contudo, não prospera diante da súmula CARF 38. O lançamento envolve os anos calendário 2001, 2 e 3, e a intimação do auto se operou em 20 de 12 de 2006. Logo, mesmo em face do 150, parágrafo 4º, não se cogita decadência. Por outro lado, a multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento do carnê-leão constitui-se em penalidade por descumprimento de obrigação acessória a ser aplicada necessariamente por autoridade fiscal, não se cogitando de pagamento a ser homologado, aplicável assim o prazo do artigo 173.1, nesse sentido já decidir segunda turma da Câmara Superior, não prospera preliminar prejudicial de mérito. Origem. Depósitos e renda. Legalidade da presunção. O recorrente insiste em afirmar que a origem estaria provada pela justificativa apresentada por outro cotitular, de a movimentação envolver resgates de aplicações financeiras, reembolso de despesas enumeradas obtidos por conta da atividade de seu pai, inclusive como palestrante. Não há nos autos, entretanto, uma comprovação individualizada para cada um dos depósitos solicitados pela fiscalização como de origem não comprovada. Exigível em face do 42 da 9430, em outras palavras, não basta alegação de disponibilidade de recursos e de os depósitos decorrentes de resgates, reembolso, atividades declaradas em pontos a correlação de cada um dos depósitos a uma específica prova em concreto. Note-se que a autoridade lançadora já excluiu os resgates e considerou as declarações de ajuste, conforme evidenciado na descrição dos fatos de enquadramento legal. Os depósitos bancários sem origem comprovada não foram considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda que se constitui na aquisição de disponibilidade econômico-jurídica de renda ou provento de qualquer natureza, mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar a presunção da ocorrência de fato gerador, assim diante da presunção da corretidora, resta afastar a necessidade de nexo causal, acréscimos. Vou falar da súmula CARF 26, uma vez intimado a comprovar a origem, cabia ao contribuinte eleger a presunção legal, aqueles argumentos tradicionais, por fim, 42, respaldo a presunção de omissão, pela não comprovação da origem dos depósitos, a súmula TRFR 182, jurisprudência nela alicerçada, não eram vinculantes e restaram superadas justamente pelo artigo 42. Quanto à exclusão dos valores inferiores a 12 mil, o recorrente postula a observância do 42, parágrafo 3º, 2 da 9.430. Com as alterações, diante da súmula CARF 61, e para evitar decisões conflitantes, acolho o entendimento já vinculado nos acórdãos de recurso voluntário, número 2801-03782 e 2801-003-912, pertinentes aos outros dois cotitulares, os processos que o próprio contribuinte já havia invocado. Transcrevo do acordo o entendimento em questão. Eu estou transcrevendo aqui o entendimento que é lá, eu vou acolher exatamente como foi nos dois outros processos, para manter regularidade até. Por conseguinte, devem ser excluídos da tributação os seguintes valores de depósitos totalizados por ano calendário. Eu especifiquei os valores aí, inclusive mostrei as contas. Isso também já está nos outros dois acórdãos, né? Mas eu aqui também deixei explicitado. A multa, acumulação com fisco. A multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, infração 2, tem por base os rendimentos considerados como omissão da declaração de ajuste anual, infração 1, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, situações. Logo, a multa isolada não subsiste nos termos da jurisprudência simulada, súmula CARF 147. Por outro lado, não há que se falar em ser a multa de ofícios confiscatório, eis que o presidente colegiado é incompetente para afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade por violação a princípio constitucional, a súmula CARF 2, não havendo decisão vinculante. Quanto às provas, não prospera o protesto genérico por produção de provas, em especial de documentos, eis que não observado regramento específico que preclude a oportunidade, decreto tal, artigo. Exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares, no mérito dar-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de 8.044,74 no ano calendário 2001, o valor de 34.269,71 no ano calendário 2, o valor de 19.146,16 no ano calendário 3, e para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
Bem, perguntas? Esse entendimento que o senhor está colhendo aqui é contrário ao que nós temos decidido, é isso, doutor? Eu não entrei em mérito de analisar essa questão mesmo, até para manter uma regularidade, sabe? Homenagear o que já foi decidido para os outros dois, manter de forma uniforme. Ao contrário do que a gente tem decidido, por quê? A gente não tem excluído os depósitos em valor inferior, eu já somo de menos de Não, 30 isso mil sim, pontos. mas a forma quando a conta é conjunta, aqui, nessas decisões, está se aplicando os limites legalmente estabelecidos para tributação de depósito bancário e serviço comprovado, devem ser aplicados de modo a respeitar a devida proporcionalização no caso de conta bancária conjunta. A limitação imposta pelo diploma legal não pode ter seu escopo desvirtuado pela existência de mais de um cotitular na conta. Então, eles aplicam separado. Os 80 mil separado? 80 mil Entendo para que a cada melhor um? explicação do dispositivo no caso de conta conjunta está em somar os depósitos de valor nominalmente inferior a 12 mil, essa soma por 2, verificar se o resultado ultrapassa 80, se não ultrapassar, excluir o depósito de valor inferior a 12 da atribuição proporcional. Aplicou os limites por cotitular, é isso. É isso? Pelo que eu entendi, sim. Aí realmente é ao contrário do que a gente tem decidido aqui. E eu não vou me vincular à decisão da 28. Eu acho que essa jurisprudência da Câmara Superior já foi alterada, né? Esse entendimento. Né? Esses acordos aí estão antigos, né? Eles são de quando? 2801, deve ser. Uns 5 anos atrás. 2013. 7 anos atrás. Até por uma questão de equidade, não, mas os demais contribuintes, eu estava adotando essa linha, mas não é o que a gente os demais entende. cotitulares. Mas aí nós estamos mudando nosso entendimento. Como é que fica isso? Azar dele. Então, ele que acredita em recurso especial para a Câmara Superior. E ele já tem até acordo no paradigma aí já. Do processo 2006-30, teve um recurso especial já julgado. Que ótimo. E aí? Qual a solução? Foi dado provimento ao recurso especial do procurador. Pronto. Então, já até derrubou. Então, que derrubou essa questão dos 12 mil. Deixa eu ver aqui. Aplicava a totalidade dos depósitos, dependendo de haver contas conjuntas. Aqui tá havendo, parece que a aplicação até da súmula, né? Isso deve ser recente essa decisão, né? É de 2017. 17. Mas assim, recente que eu digo já após a reestruturação, né? Sim. Isso. Então, essa do final de 2006 e 30 já alterou. Então, assim, do próprio contribuinte. Então, até aplicando a equidade, nós temos que alterar também. Tá. Eu acho que é para negar. Só tirar a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. O outro também tem recurso especial, doutor Matheus? O outro eu não encontrei recurso especial. No final de 2006, 95. Ficou parado no recurso voluntário. Não sei se à época não tinha um outro paradigma para interpor o recurso. Mas a última decisão que tem é recurso voluntário. Pode ser uma possibilidade, realmente, né? Esse processo aqui é originário do Bacon Hill, né?
Mas a autuação é movida de uma forma diferente, né? Depósito bancário de origem não comprovada, né? Normalmente é APD, né? Vamos votar isso aqui. Pinheiro, você vai mudar seu voto? Só um instante. Eu quero ver os valores para poder dar o encaminhamento. Se quiser possibilitar que eu veja isso no intervalo, eu vejo. Se preferir que eu faça agora, vai ter que me dar um certo tempo. Não. Vista de mesa dele, então, para você ver no intervalo. Doutor Raíde, só viu algum ponto relevante sobre... Não, eu tava lendo aqui o auto de infração, não vi Não, nada sim, ainda. ele é diferente, realmente, né? Não é... É como se realmente o fiscal afirmasse que o titular era ele, sabe que o titular era ele, né? Ele, Isso, o pai e a irmã, né? esse aí tem algum documento que formalmente, ao menos... Exato. Eles são E sobre esse aponta a ponto, regularidade, né? não há controvérsia. Eles reconhecem a conta como sendo deles. Aí eu ia passar para ler o recurso, porque ele até pugna pela legitimidade passiva, né? Mas eu não sei Sim, que mas não no só se sentido de for que a conta não é dele, no sentido de que os valores que transitaram por lá não do são pai dele. dele. Sim. Então tá, vamos pular. Deixa o Pinheiro rever isso daí. 72, Raíde. Bem, esse processo aqui é o do mesmo contribuinte que julgamos ontem, só que a matéria é diferente. Por isso que, por da pauta temática, ele veio para o Separado. dia de hoje. Exato. Uhum. Não vi que era o mesmo contribuinte. Mas, bom, vamos lá. Então, vamos lá. Imposto de renda pessoa física, e os fatos geradores são omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que aqui eu discrimino, glosa de dedução de previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda na fonte. O contribuinte vitimado apresentou impugnação, a DRJ de São Paulo a julgou improcedente, mantendo a íntegra o lançamento. Desta decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que eu aqui menciono suas alegações. Seu relatório, bastante sucinto. Passo para o voto. O recurso é tempestivo dele, conheço. Primeiro tópico, a delimitação da lide, que eu digo, conforme observa da impugnação, bem como do recurso voluntário, o contribuinte surge-se apenas contra a infração de omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica, mais especificamente, quanto sua natureza indenizatória e seu regime de tributação. Portanto, a lide encontra-se limitada, conforme disposto no artigo 21, parágrafo 1º do Decreto 7235, e será o tema tratado nesta oportunidade. Já passo direto para o mérito, não há preliminar. E como dito no tópico anterior, o mérito é a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica. Revisão de benefício previdenciário, ou seja, decorrente de ação judicial. Eu digo aqui, observe inicialmente que o recorrente não contesta o recebimento dos rendimentos provenientes da ação judicial de revisão do benefício previdenciário. Este insurge contra a sua tributação, por entender que estaria isento em virtude deste rendimento possuir natureza indenizatória. O imposto de renda e sua declaração são obrigações personalíssimas. O contribuinte sendo responsável da única informação prestada quanto ao preenchimento de sua alegação, aqui eu trago. Aí eu trago a súmula 12 do CAF, que fala da omissão, e digo, a responsabilidade pela exatidão e nazaré do conteúdo, consignado na declaração de ajuste anual do imposto de renda, mensuais, rendimentos e tal. Eu vou trazer toda a legislação, né? A Lei 9.684, o CPC, e digo, é objeto deste auto de infração o lançamento com a omissão de rendimentos percebidos pelo contribuinte proveniente da pessoa jurídica, mais especificamente, valores recebidos através de ação de revisão de benefício.
O imposto de renda da pessoa física incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica e jurídica e de provenientes de qualquer natureza. Sobre a matéria objeto da atuação, assim dispõe o artigo 1º, 2, 3 e 8 da Lei 7.713, que aqui colaciona. Inicialmente, argumenta o autuado que os rendimentos percebidos através do Poder Judiciário têm caráter indenizatório, posto que toda concessão a destempo equivale a uma reparação, sendo esta a corrente dominante naquela esfera de poder. Nesse sentido, estariam isentos da incidência do IR os valores percebidos na citada contenta. Os valores recebidos da pessoa jurídica a título de passivos deferidos em sentença judicial caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos tributáveis. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda ou da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma, a qualquer título. Conforme depreende a legislação posta aos autos, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos oferidos pelo contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda ou qualquer outro tributo a determinadas situações. Aqui colaciono o que diz o 76 do CTN. Dessa forma, os valores informados em DIRF pela fonte pagadora não se enquadram em nenhuma das hipóteses das isenções legais. Além do mais, cabe ao contribuinte demonstrar que os valores recebidos são isentos, o que, no caso concreto, também não ficou comprovado, ou seja, ele apenas alega que os valores são indenizatórios, mas não comprova. Ademais, quanto à alegação de que não houve omissão de rendimento em vista da retenção do imposto pela fonte pagadora, vale esclarecer que o imposto de renda na fonte retido do contribuinte sobre revisão do benefício previdenciário é apenas uma antecipação do imposto devido, sujeito ainda ao cotejamento com os demais rendimentos percebidos no período quanto da entrega da declaração do ajuste pelo contribuinte à Secretaria da Receita Federal. Por isso eu mantenho aqui a omissão. Já essa omissão deve ser recalculada de acordo com o regime de competência, por se tratar de RRA, que é do tópico agora posterior, que eu trago toda a legislação, toda a fundamentação que os senhores já conhecem. E, por fim, como conclusão, eu voto no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para determinar o recálculo do imposto de renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte em regime de competência. Esse é o meu posicionamento. Eu estou aplicando apenas o RRA. Cléber. Acompanho o relator. Matheus. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Andréia. Acompanho. Andréia. Só deixando Então, claro que eu não pus na conclusão, mas no decorrer do voto eu digo que esse recálculo deve ser feito se mais favorável ao contribuinte, igual observado em outras oportunidades pelo Dr. Cléber. A gente colocou isso no mês passado, bem lembrado. Vou colocar também aqui, tá? Então, provimento parcial para determinar o cálculo por regime de competência. 73. Ângela. É Rodrigo, isso. Ângela Cristina. Processo aqui. Que é uma omissão de rendimentos, de honorários advocatícios. Na verdade, a contribuinte ela é procuradora do município, recebe, além do salário, né, recebe honorários advocatícios. Depositar na conta corrente. Basicamente, o fundamento da recorrente é que o trânsito, os honorários transitaram pela conta do município, foram repassados a ela, e ela suscita que a responsabilidade pela retenção, pelo pagamento do imposto via retenção seja do município. Então, eu cito aí no relatório a questão do termo,
termo de verificação fiscal, que os honorários transitam pelas contas do município e são posteriormente rateados dos procuradores. E aí, ciência da autuação e impugnação, basicamente alega que o município acreditou que o município efetuava a retenção, que seria de responsabilidade da fonte, tece algumas considerações em relação à natureza desses honorários, falando em sucumbência, valores estão incorporados aos débitos cobrados, sem ratificação, a própria Fazenda Municipal admite o equívoco na falta de retenção. O orçamento foi julgado procedente para o DRJ, curso voluntário, a contribuição reitera as razões de impugnação e requer a exclusão de ofício para entender que o eu em erro excusável. Preço do recurso. Faço aí no meu voto algumas considerações em relação à responsabilidade da fonte pagadora, trazendo aí a súmula CARF 12, que não há se falar em responsabilidade exclusiva da fonte, com deixa de antecipação de custo devido. Responsabilidade termina a entrega da declaração de ajuste. Ressalto ainda que a recorrente menciona que não foi demonstrado pela fonte pagadora se os valores disponibilizados totais são ou não líquidos ou brutos, no entanto, firmou o termo de confissão de dívida com a Prefeitura Municipal, comprometendo-se a repassar esse órgão valores equivalentes recorrendo na fonte, o que se conclui que recebeu os honorários brutos sem qualquer retenção. Essa confissão não tem o condão de alterar o lançamento, não só não aprova do efetivo recolhimento, mas também escolha de espontaneidade. Em relação à multa de ofício, como ela fala que foi induzida a erro, né, eu trago a súmula, só cito que tem a súmula 73, mas que não é hipótese em espécie, porque comparando aí como eu trago em planilha, né, ele praticamente os honorários recebidos são praticamente o valor que ela já recebia descontado, né? Então ela não teria como alegar que o comprovante de rendimentos induziu a erro na declaração. Observe a resposta de intimação, na qual foi solicitada a manifestação, a contribuinte, em primeiro momento, respondeu que não reconhece os valores apontados nas informações prestadas, provenientes da sucumbência. A diferença referida faz crer, em tese, que a Fazenda Municipal promoveu a retenção do imposto. Ela, na verdade, ela não declarou. No primeiro momento, falou que não era responsabilidade dela, né? Declarar. Ou seja, já durante o procedimento fiscal, reconhecia o recebimento dos valores a título de honorários. Quer dizer, em relação à parte dos rendimentos, ela reconhecia e só alterou a argumentação para falar que a responsabilidade pelo recurso seria da fonte. Então, não há que se falar em indução em erro e é mantida a multa de ofício. E aí, conhecido do recurso e de provimento. Cleberson. Acompanho o relator. Matheus. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento. Vamos fazer um intervalo? Aí o Pinheiro já retoma com aquele dele e os demais. Intervalo de uns 5 minutinhos aí, tá? Vamos parar a gravação.